Olá, pessoal, tudo bem? Pois bem, hoje nossa aula do sexto ano na disciplina de História, nós vamos falar, hoje é a aula 7, né? Nós vamos falar sobre os indígenas, diferenças e semelhanças. Para começar, vamos dizer o que você conhece sobre os povos indígenas do Brasil. Você já teve a oportunidade de visitar alguma comunidade indígena? Você sabe se na sua região existem descendentes de povos indígenas? Você sabe como é a relação do indígena com a natureza? Então, agora nós vamos conhecer um pouco os povos indígenas. Cada povo possui uma cultura própria, isto é, sua língua, crenças e um jeito próprio de trabalhar, pensar, relacionar-se com a natureza e com os outros povos. As histórias e as culturas indígenas marcaram profundamente nosso jeito de ser, nossos hábitos, nossas línguas e etc. Por isso é importante estudar suas contribuições para a história e para a cultura brasileira. Então aqui nós vemos aqui algumas imagens de alguns grupos indígenas e diz assim: os povos indígenas, em sua maioria, possuem rico acervo de concepções que estão diretamente relacionadas com os elementos da natureza, como plantas, os animais, rios, lagos, pedreiras, entre outros, que fazem com que eles se sintam parte integrante da natureza. Então, a relação do homem-natureza é uma relação que está associada, ou seja, o índio, ele se vê como parte da natureza, ele não se vê separado dela. Então, por exemplo, os Riquibassa têm como mito de origem serem filhos do peixe cará. Por isso, eles não comem esse peixe nem destroem o ambiente onde ele vive. E ele passa ali a ser sagrado para eles. As diferenças entre os indígenas. Entre os indígenas há algumas diferenças que podem ser percebidas, como, por exemplo, nos seus traços físicos e nas línguas que falam. Os próprios traços físicos, e observe o desenho do rosto, corte e cabelo e os adereços usados por esses dois líderes indígenas na atualidade. Então, aqui a gente está vendo Davi Copenaua e também o cacique Iácolo. Então, aqui a gente vai observar que existem sim essas diferenças aí muito marcantes nos traços físicos. Em relação às línguas, os povos indígenas, eles falam línguas diferentes umas das outras. Há pelo menos 180 línguas indígenas faladas no Brasil de hoje. Os estudiosos da linguagem agrupam as línguas em famílias e essas em troncos. No Brasil, por exemplo, há dois troncos linguísticos principais: o tupi, que é o mais conhecido, e o macro-G. O tronco tupi tem cerca de 10 famílias e o macro-G aproximadamente 12. Há ainda famílias constituídas de apenas uma língua. Então, aqui o tronco tupi, a gente vai ver o tupi-guarani, o arequê, o aeti, juruna, mauê, mondé, puruborá, munduruku, ramaramá, tupari. E do macro-G, a gente vai ver o bororo, o krenak, o guato, G, carajá, Maxacai, Riquibasta, Ofaia e o Iatê. Os indígenas brasileiros e suas respectivas línguas. O tronco tupi, como eu já falei anteriormente, está dividido nesses grupos aí. O tronco macro-G também. Então, é um conjunto de características comuns que vai diferenciar aí dos demais povos. Então, vamos destacar duas delas. Primeiro, a terra para os indígenas é de quem trabalha nela. Entre os indígenas, a terra é do conjunto de pessoas que vivem em cada aldeia. Enquanto um grupo estiver trabalhando em uma área, essa área e seus frutos lhe pertencem. Em outras palavras, a posse da terra, ela é coletiva. As semelhanças entre os povos indígenas. A divisão do trabalho é feita por sexo e idade. Entre os indígenas, algumas tarefas são feitas pelos homens e outras pelas mulheres. Crianças e idosos também trabalham, mas eles ajudam conforme a sua força e a sua capacidade. Alguns exemplos das tarefas femininas é plantar, acompanhar o crescimento da planta, colher, extrair frutos, como por exemplo a castanha e o pinhão, transportar produtos, fazer farinha, tecer redes, fazer cestos, vasos e objetos que são usados em rituais e festas. Já as tarefas masculinas ficam aí em cargo de derrubar a mata, preparar a terra para o plantio,
construir as armas de guerra, canoa e moradias, cuidar da segurança do grupo, caçar e pescar. Quanto aos povos indígenas na América, estima-se que no ano da chegada de Colombo, em 1492, a América era habitada por 57 milhões e 300 mil indígenas agrupados em milhões de povos. O mapa a seguir ajuda-nos a visualizar essa diversidade. Estima-se que quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, a população indígena brasileira era em torno de 5 milhões. O censo demográfico do IBGE de 2010 constatou que atualmente há no Brasil cerca de 817.963 indígenas, o que representa aí 0,4% da população brasileira. Então aqui nós estamos vendo aí o mapa dos povos americanos, né, no século XV, e os principais grupos étnicos. Agora então vamos para a atividade. A primeira questão, vocês vão observar esses indígenas com bastante atenção e vão responder. Primeiro, o que você pode concluir sobre esses dois indígenas com base na pintura, nos enfeites e também nos traços físicos aparentes? Então, preste bastante atenção a essas imagens. A segunda questão, apesar de cada povo indígena ter uma cultura própria, há também muita semelhança entre eles. Quais são essas semelhanças? Lembra que nós falamos algumas? Pois bem, então coloque aí quais são essas semelhanças. Semelhanças é aquilo que é igual, que é parecido. A terceira questão, vocês vão completar essa ficha sobre os indígenas na atualidade. E você poderá pesquisar no Google, você poderá pesquisar aí na internet, né? Sobre o censo, no censo do IBGE de 2010, e aí você vai completar essa fichinha, tá? Você vai falar quantos são os indígenas hoje, quantos números de povos, onde eles vivem, número de línguas indígenas no Brasil, região do Brasil com maior número de indígenas e qual é o maior problema enfrentado pelos indígenas atualmente. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Prestem bastante atenção nessa explicação e resolva aí a atividade. Até a próxima!